Olá, Dona Aida, bom dia. Olá, bom dia, doutora. Como está? Passou bem? Obrigado. Obrigado por ter vindo aqui a esta nossa consulta para conversarmos um bocadinho sobre esta sua doença, a DPOC. Estas 4 letras assim sozinhas não parece dizer grande coisa, pois não? A senhora tem ideia o que é que isto significa? Eu até estive a fazer uma pesquisa, mas fiquei realmente com algumas dúvidas. Tem a ver com os pulmões, mas gostava de alguns esclarecimentos. Certo. Olha, vamos então até olhar aqui para esta roda, em que nós temos aqui uma explicação, uma definição do que é a DPOC. Mas a senhora tem razão, é uma doença respiratória. DPOC é, no fundo, o conjunto das primeiras letras destas 4 palavras, deste nome maior, que é doença pulmonar obstrutiva crónica. Sendo que este O, obstrutivo, significa então que há uma obstrução, ou seja, há alguma coisa dentro dos seus pulmões, dos seus brônquios, que impede uma correta passagem do ar e é, no fundo, o que leva à sua falta de ar, ao seu cansaço. E o que terá causado a doença? Eu até tenho bastante cuidado com a minha saúde. O que terá causado a doença? Essa é uma pergunta interessante e nem sempre fácil de responder. Nós sabemos, de uma forma geral, que o tabaco é o principal causador, o principal fator de risco para esta doença. Mas também sabemos, e hoje em dia cada vez com maior importância, por exemplo, a poluição atmosférica, há várias partículas, há vários químicos que podem também estar associados a esta doença. Mas, Dona Aida, isso neste momento também não é o mais importante. O importante é que nós nos foquemos naquilo que podemos fazer para controlar os seus sintomas e para melhorar a sua qualidade de vida. E vai ficar pior com a idade. E a DPOC não tem cura, pois não? A tendência é essa. É uma doença crónica, daí o C, DPOC, é uma doença crónica. Significa que não tem cura realmente. Mas isso não quer dizer que nós não a podemos controlar. Há várias medidas, várias coisas que nós podemos fazer para melhorar a sua situação. Aliás, a maior parte das pessoas com esta doença, antes de começarem os tratamentos, as mudanças, sentem-se realmente cansadas, com limitações, mas com alguma medicação, com alguns ajustes dos comportamentos, as pessoas são capazes de melhorar a sua qualidade de vida. E olha, por exemplo, no seu caso, acredito que vai ser capaz de se ficar ativa, de fazer atividade física, olha, até de brincar com os seus netos. Então, o que é que eu posso fazer para melhorar os sintomas da DPOC? Muito bem, há várias coisas. Uma delas, eu creio que a senhora já fez. A senhora fumou durante muitos anos, não foi? Mas já conseguiu parar. Sim. E não foi fácil. Pois. Foi difícil. Foi difícil, não é? Acredito, a maior parte das pessoas diz o mesmo. Mas a senhora está de parabéns, porque acredito que deixar de fumar foi a melhor coisa que a senhora podia ter feito pela sua saúde. Mas hoje eu gostava de lhe falar de mais alguns aspectos. E vamos fazer aqui uma separação entre medicação e não medicação. Na medicação, esta doença habitualmente trata-se, ou melhor, controla-se com medicação na forma de inaladores. E isso é algo que nós vamos vendo ao longo do tempo. E depois temos as vacinas. Por exemplo, as pessoas com DPOC devem fazer vacinas da gripe, das pneumonias, do Covid. Isso é algo que nós devemos ter sempre em atenção para que a senhora fique o mais protegida possível. Depois temos a não medicação. O que é isto? Olha, por exemplo, alimentação, é importante manter uma alimentação equilibrada, completa, para que o seu peso se mantenha estável e, muito importante, a atividade física. A senhora deve se manter ativa, deve se mexer, para garantir que os seus músculos, de uma forma geral, e muito importante, os seus músculos respiratórios, os músculos da respiração, fiquem sempre fortes e saudáveis. É muita coisa. Não sei se vou conseguir fazer tudo. É muita coisa, mas eu acredito que vai conseguir fazer tudo. Pode não ser tudo ao mesmo tempo, claro, mas eu acredito que vai conseguir fazer tudo e por isso é que nós também estamos cá. A senhora já deu um passo muito importante, que foi deixar de fumar, e agora, daqui em diante, nós também vamos vendo, passo a passo, consulta a consulta, o que podemos ir fazendo, podemos ir ajustando, sempre para melhorar a sua qualidade de vida. E se eu não conseguir? De novo, eu acredito que vai conseguir. Todos em conjunto acredito que vamos conseguir. Se não conseguir, bem, realmente é expectável que a doença vá agravando, que a sua situação se vá deteriorando. E o pior de tudo é que podem surgir aquilo que muitas pessoas chamam as crises, o que nós chamamos de exacerbações. São aqueles momentos
em que há mais falta de ar, em que a doença está mais controlada, em que há mais cansaço e realmente nós devemos trabalhar para evitar isso. Pois, eu era uma coisa que gostaria de evitar, se fosse possível, não é? É possível, por isso é que eu estou a dizer, e se a senhora concordar, vamos daqui em diante marcando consultas com alguma regularidade para em cada momento irmos vendo o que é preciso mudar, o que é preciso ajustar, sempre com o objetivo de controlar a doença, diminuir os sintomas e melhorar a sua qualidade de vida. Pois, eu assim espero. Muito obrigada. Obrigado, vamos conseguir. Até à próxima. Até à próxima, doutora. Obrigada.